Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Nós vamos falar agora do grande Flamengo. Flamengo que é outro, hein? O Flamengo não está jogando bem, mas venceu o Bahia. Parte da torcida ainda pede a demissão do professor Renato Gaúcho, quer que o Renato seja colocado para fora do Flamengo. E o Bahia continua mostrando, e mostrou nas últimas horas, grande inconformismo pelos erros da arbitragem. Hoje, há minutos, você sabe, foi anunciada a queda do Leonardo Gaciba. Leonardo Gaciba, e agora a arbitragem é dirigida pelo vice-presidente da comissão, o Alício Pena Júnior. Ele é o homem que vai comandar. Eu só queria lembrar que sobraram lambanças no Campeonato Brasileiro. Ele já não ficaria à frente da arbitragem na virada do ano. Ele ia embora. Mas as lambanças foram muitas, a pressão é muito grande, e já que não dá para afastar todos os árbitros que cometeram lambanças, e eu não estou dizendo assim aquela lambança que provoca um simpósio para saber se foi correta ou não. Estou dizendo lambanças que até um garotinho sabe que não poderia ser marcado ou não poderia deixar de ser marcada aquela decisão do árbitro. Esses caras não podem serem colocados para fora por vários motivos, porque senão não tem ninguém para apitar. Então deram a cabeça do Leonardo Gaciba. Isso acontece no futebol, no técnico, e toda hora é sempre assim. Já que tem o chefe, pumba! Mesmo a gente sabendo que algum erro absurdo, por exemplo, a bola bate na trave, bate no goleiro, volta numa cobrança de pênalti e o cara põe para dentro e o árbitro diz que está tudo certo e segue a vida. Então, não dá. Ele foi para o espaço. O Flamengo do professor Renato Gaúcho enfrenta o São Paulo no próximo domingo. Mas falando do jogo e o protesto do Bahia e a queda do chefe da arbitragem. Bruno. Bom, que a arbitragem tem errado muito, isso aí, você acabou de falar, e isso é muito claro. Acho que ninguém discorda em relação a isso, porque ontem mesmo no jogo Flamengo e Bahia, o pênalti marcado para o Flamengo não aconteceu. Então, e a arbitragem erra para todos os lados, né? Aí também tem muita gente que fica levantando teorias da conspiração que tá para ajudar esse, prejudicar aquele. Até que eu tenha alguma informação sobre isso, eu não vou entrar nessa. Até porque erros acontecem em muitos jogos, quase todas as rodadas você tem um erro de arbitragem feio, então não dá para dizer que eles fazem isso para prejudicar esse ou aquele, né? Não tenho nenhuma informação concreta quanto a isso, então se eu não tenho informação, eu não vou ficar inventando coisa ou criando coisa da minha cabeça, porque não faz o menor sentido. Então existe um problema ali de competência, de trabalho, de qualidade da arbitragem. Não acho que vai mudar com a saída do Leonardo Gaciba, tá, o Alício Pena Júnior, se vier outro ano que vem, também acho que não vai mudar muita coisa, porque é um problema antigo, é um problema anterior ao Leonardo Gaciba também, não começou só na gestão dele. Os mesmos árbitros? Sim, muitos que estão aí já trabalham há muito tempo aí no futebol, e não vai mudar. Eu acho que tem alguns problemas aqui. Algumas regras elas não são claras aqui no Brasil como interpretar, e acho que não são claras nem para os árbitros. Aquela de mão na bola, bola na mão, é uma coisa totalmente aleatória. Assim, tem árbitro que marca uma falta com um toque de mão que em outro jogo, um lance muito parecido, o outro não marca. Então vira sorte ou azar. Pô, se bateu na minha mão, se eu der sorte, ele não vai marcar, mas se eu der azar, ele vai marcar. O mesmo lance, em jogos diferentes. Então acho que não há nesse caso, por exemplo, uma coisa muito clara. A orientação é essa aqui. E aí também acho que falta transparência aí era o Gaciba no comando, e dos próprios árbitros de chegarem a público e explicarem bem claramente, esse tipo de lance é isso aqui que é a determinação. Se fizer alguma coisa fora disso, ele está errado. E deixar claro, até em exemplos, nesse jogo, ele marcou de uma maneira que foge da nossa orientação. Deixar isso tudo bem claro, porque aí as pessoas ficam criando teorias porque não tem uma coisa clara. O VAR. Eu acho o VAR um instrumento ótimo para o futebol. E acho que chegou para ficar e faz parte do jogo e não vai sair. Acho que não tem que sair. Mas aqui no Brasil eles não usam o VAR para ajudar a arbitragem, por um lance de dúvida. Estou em dúvida sobre o que aconteceu, vou consultar o VAR. Não, eles usam o VAR como um auxiliar, quase como um bandeirinha. Que o VAR tá... Assim, eles usam o VAR como uma muleta. E aí eu acho que eu falei da parte técnica, entra uma parte cultural, que também é complicada.
o árbitro apita com medo, o árbitro apita muito assustado. E até ouvindo os ex-árbitros que hoje são comentaristas, e eles falam isso porque acho que é da cultura da arbitragem brasileira, muitas vezes os comentários, não todos, né? O Salvo Spínola, por exemplo, eu acho que ele fala muito da parte técnica, que eu acho legal. Que eu acho que o comentarista de arbitragem é bom para esclarecer questões da parte técnica, que a gente nem sempre vai ter total conhecimento. Mas eu vejo muitos ex-árbitros que levam os seus comentários para um lado mais de comandar o jogo, de impor autoridade. Essa mania que nós temos aqui de, não, eu tenho que impor a minha autoridade, eu tenho que mostrar quem manda. Isso para qualquer assunto eu acho horrível, né? Acho isso uma bobagem enorme, até porque não tem como você impor. Você vai ter o comando do jogo ou o respeito dos atletas naturalmente, não é gritando, não, eu dei um berro alto aqui, agora ele vai me respeitar. Não adianta, isso aí é uma bobagem. Eu vou dar uma peitada nele, ele vai me respeitar. Não, aqui acho que é a pouca preocupação também, às vezes, de corrigir coisas técnicas, porque fica essa preocupação de, não, o árbitro tem que mostrar que manda, ele é o comandante, ele é o rei supremo do jogo. E eu vejo isso, às vezes, em algumas atitudes do árbitro. O árbitro, às vezes, ele faz uma pose para dar um cartão, às vezes dá um berro na cara, assim, tipo, ó, tô te mostrando o cartão e se eu pudesse eu te dava uma porrada. Quase não tem. E vendo os comentários de ex-árbitros, muitas vezes levam, não, esse jogo é um jogo importante, então ele não pode perder o controle. O que eles falam de não perder o controle é ficar parando o jogo. Os ex-árbitros falam isso na televisão. Ele tem que parar, ele tem que apitar tudo nos primeiros 20 minutos, porque senão o jogo sai do controle. E aí, então, você vê que o cara tá preocupado em facilitar o trabalho dele, mesmo que ele estrague o jogo. Então tem essa parte cultural que aí vai ser duro de mudar. E a gente tem que lembrar que no futebol existia uma lenda que jogador derrubava, né? Imagina, derrubava treinador, certo? Tem muita gente entendendo que os árbitros unidos, ou alguns jamais serão vendidos, estavam querendo derrubar o Leonardo Gaciba. Não acredito nisso, porque o Bruno citou uma coisa importante. Nós temos aí N jogos durante o final de semana. É impossível você fazer um complô com tanta gente envolvida. Os caras são, em alguns momentos, ruins de serviço. É isso. E eles atrapalham. O VAR atrapalha. E tem que ter um negócio chamado assim, olha... eu e o Mauro brigamos muito aqui, nos ofendemos bastante e poucas vezes não saímos na porrada. Essa é uma verdade. Mas quando o programa acabou. Isso. Esquece. Acabou, sabe? Acabou. E na arbitragem deveria ser a mesma coisa. Mesmo que o árbitro depois perceba que errou não seguindo o VAR, Bruno, paciência. Sim. Ele teve que decidir, mesmo vendo a imagem. Sim. Que ele pode errar, acontece. Claro, e até porque às vezes não é erro, é opinião distinta. O que é pênalti, o que não é pênalti, mão na bola, é opinião, não tem erro. E o inverso, a mesma coisa. Eu tinha uma convicção que aquilo foi pênalti, mas o VAR me convenceu que não aconteceu e depois, horas depois, percebi que a minha decisão estava certa. Isso pode acontecer. Né? Claro. Então, mas aí eles não querem fazer isso. Porque quando ele corre para a televisão, ele sabe que 5 caras que estão lá em cima mandaram ele correr para a televisão. Então aquilo influencia o cara. Tem 5 lá que são árbitros formados, fizeram escola junto comigo. Eles acham que eu errei. Ele já vai lá. Dificilmente ele não abraça o que fala o VAR. Mauro Betti. Não tem a dúvida. Enquanto a bola rolando, o Flamengo estava sem 3 titulares, o Bahia do Guto não perdia no campeonato, perdeu 3-0. O jogo estava mais ou menos equilibrado, o Flamengo melhor quando teve o lance do pênalti, que eu vou entrar já. O Gabi foi lá e fez o gol. Pô, segundo tempo, ali no final do primeiro tempo teve a expulsão, e o Flamengo com mais, fez 2, fez 3, poderia ter feito mais, até fez um bom segundo tempo. O Flamengo tecnicamente mereceu a vitória. Claro que é uma vitória sugestionada pelo erro de arbitragem que originou o primeiro gol, como o próprio Flamengo foi prejudicado segunda-feira à noite contra a Chapecoense. Sim, o Flamengo sem 6 titulares, outras 4 alternativas na segunda-feira em Chapecó, contra o pior time da história dos pontos corridos. Um resultado terrível, pelas circunstâncias mais ainda, e pelo Atlético disparando na ponta, e devendo ser campeão como deverá ser. Isso é uma coisa. E eu só para falar, para até a brincadeira que eu costumo fazer com o Renato e com praticamente todos os treinadores, e se Dalai Lama e Madre Teresa treinassem no Brasil seria a mesma coisa. Estamos todos de volta, diga, Mauro. Estamos todos de volta, tá falando de Dalai Lama e Madre Teresa se treinassem,
é o que o Renato começou a entrevista coletiva de segunda-feira à noite em Chapecó. Vocês sabem, ninguém sabe isso, que eu não gosto de falar da arbitragem. Perguntado sobre que horas são, Renato, e ele foi lá e ficou 5 minutos falando da arbitragem horrorosa em Chapecó. Mas assim, devia já o clube perder 70 pontos. O treinador que na entrevista coletiva falou, você sabe que todo mundo fala da arbitragem. Todo mundo fala, tá ok. E ontem, de fato, no lance do pênalti, foi um erro que, da minha opinião a respeito da arbitragem do Vinícius no lance. No campo, ele pode marcar um pênalti, tá? Porque tem um braço aberto, tem um lance muito rápido, tá? A distância pode não ser, a visão não pode ser lá. No campo, ele poderia marcar o pênalti que ele marcou. Agora, uma vez chamado pelo VAR, e muito provavelmente, daqui a pouco eu não vi a discussão, que ainda bem que a CBF faz o que a Conmebol já faz, e muito bem há alguns anos, para aumentar a transparência e, dentro disso, claro, minimizar erros ou deixar a coisa evidentemente mais transparente, deve ter sido falado para ele, falou, olha, não é questão de interpretar se houve bola na mão na bola, é interpretar se houve a mão, se houve a infração, porque parece que a bola só pegou no peito, que é a minha impressão, acho que aqui da maioria de todos, né? Aí o Vinícius viu lá e manteve a decisão. Quer dizer, foi ainda pior. Quer dizer, o VAR alertou e falou, velho, acho que não foi pênalti, acho que não foi nem mão. Ele falou, não, senhor, foi mão. Aí ele errou. Aí é um erro, tá? O Flamengo, que tinha sido severamente prejudicado contra a Chapecoense, ontem foi severamente beneficiado, ou como eu gosto de dizer, o Flamengo foi prejudicado segunda-feira e ontem o Bahia foi prejudicado. Tá, para não dizer que é um esquema, como bem destacou o Bruno. Não tem, acho que é tudo isso. Até porque se a gente pegar só as entrevistas de treinadores e cartolas, e alguns jornalistas mais torcedores que outros, e tá falando aqui um torcedor que é jornalista, mas enfim, mas se assume como tal, você vai ver que tá tudo tem esquema para ser campeão, esquema para ir para Libertadores, esquema para Sul-Americana, esquema para rebaixar. Para os presidentes, todo mundo é feito para não ser campeão, para ser rebaixado. E até pelo reputar uma administração seríssima, não só de agora, mas um trabalho maravilhoso do presidente Belintani, tudo que o Bahia faz em campo, fora dele, em várias ações afirmativas, várias ações sociais, é um exemplo de administração do Bahia, inclusive na questão da arbitragem, inclusive o próprio presidente, numa eliminação, um jogo, se não me engano, contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, quando o próprio presidente falou, hoje fomos beneficiados e o futebol não pode ser assim. Eu não gostei da atitude do Bahia de falar que não queria voltar para campo.